No ano de 2008, o ator Thiago Martins conseguiu protagonizar o filme Era Uma Vez depois de ter sido rejeitado 5 vezes pelo diretor Breno Silveira, que pensava num outro perfil para viver um personagem da favela que se envolvia com uma jovem rica moradora de Ipanema. O motivo da insistência do ator era que o protagonista desse pastiche de Romeu e Julieta carioca representava mais de 90% dos moradores das favelas, honestos e trabalhadores, mas que eram e são pouco retratados por conta de uma minoria ligada à criminalidade sempre em destaque. E também porque Thiago Martins, nascido e criado no Morro do Vidigal e oriundo do movimento teatral Nós do Morro, é ele próprio um representante dessa maioria pouco retratada. Mais de 16 anos depois, os papéis se inverteram. Em Cidade de Deus, A Luta Não Para, Thiago vive Braddock, traficante que aterroriza a favela e se torna destaque no noticiário. Só que, curiosamente, nesse segundo episódio, a série se esforça para dar destaque não aos criminosos, mas àqueles mais de 90% dos quais Thiago Martins tanto falava anos atrás. Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e essa é a minha análise do segundo episódio de Cidade de Deus, A Luta Não Para. Eu considero que eu não entro em muitos spoilers nessas críticas que eu publico aqui, mas pode ser que um ou outro público mais sensível às revelações da trama não concorde comigo. Por isso, digamos apenas que essa experiência desse vídeo aqui é mais completa se você tiver assistido ao episódio antes de começar a assistir aqui. Eu acho que esse alerta é suficiente. Num episódio em que o centro da trama é uma guerra armada entre duas facções, Cidade de Deus, A Luta Não Para retrata os moradores da favela, estudantes e trabalhadores e o impacto que esse conflito tem sobre eles. E retrata literalmente, porque essa mudança talvez inesperada de enfoque vem das lentes do Buscapé. O fotógrafo que no episódio anterior relatava como se tornou conhecido na imprensa por registrar a guerra do tráfico, de repente tem um lampejo. No lugar de bandidos armados, ele resolve registrar o pânico da comunidade causado por aquela troca de tiros. Num desses cliques, ele capta o momento exato em que um jovem que saía de uma aula de música é atingido nas costas por uma bala de fuzil disparada por Braddock. Não é culpa de Buscapé que o jornal onde ele trabalha opte por colocar a imagem na parte interna, dando a capa a uma foto que dá mais ênfase aos responsáveis pela guerra e não as vítimas. Agora eu tenho uma pergunta para você aí que está me assistindo nesse vídeo nesse momento. O que exatamente fez o Buscapé ter essa mudança súbita de foco? Deixa aqui nos comentários porque eu adoro a participação de vocês e a cada comentário que eu leio eu acabo percebendo coisas que eu sequer tinha visto. Mas eu vou dar a minha opinião aqui enquanto eu não leio a opinião de vocês. Para mim, pessoalmente, ficou claro, o episódio deixou muito evidente que essa mudança de atitude do Buscapé aconteceu por causa do choque de realidade que ele tomou da sua própria filha. Mostrando mais uma vez a importância que as personagens femininas vão ter nessa continuação do filme de 2002, a Leca, filha do Buscapé, é quem, sem piedade, diz para ele que o dinheiro que ele tanto se orgulha de enviar para ela todo mês vem de explorar a desgraça do seu próprio povo. Ela vai além e afirma que o pai é um açougueiro de carne preta. E é essa frase que fica martelando na sua cabeça quando ele vai fotografar o confronto entre o bando do Braddock e o do Curió. Guerra essa que é entre homens, mas que também tem uma participação feminina preponderante. Porque foi a Jerusa, namorada do Braddock, quem deu o tiro inicial para o confronto, como eu comentei na análise do episódio anterior, e é ela quem, nesse segundo episódio, consegue o armamento para equipar o namorado e os capangas do Ocimar, arquirrival do Curió com quem Braddock acabou se aliando. E na única possibilidade de selar paz num encontro organizado pelo Barbantinho, fica claro que também é ela quem encerra a reunião ao enviar ao personagem do Marcos Palmeira um Curió morto. Aliás, não tinha como isso ficar ainda mais claro para a audiência. Primeiro pelo diálogo expositivo na cena em que o passarinho aparece, quando o Barbantinho precisa dizer, abre aspas, mandaram o Curió morto pro homem, coisa que já estava bem evidente. E depois quando ele fala sobre o caso com o Braddock e a montagem nos revela a Jerusa ouvindo a conversa. Vocês aí perceberam isso também? Me digam, eu quero saber se esse detalhe incomodou. Para mim, sinceramente, não. É, como eu disse, um detalhe, num episódio que é grandioso, incrível, ao retratar a temática que se propõe. Fato é que fica muito claro também que o Braddock jamais teria a iniciativa e a coragem mesmo de fazer o que a Jerusa fez com esse homem que é o seu pai de criação. Tanto que durante a tomada da Boca dos Apês, ele fica bem na sua mira e no último instante, Braddock opta por acertar o seu ombro direito com um tiro. Por mais desumano que esse personagem se mostre, ainda assim, de alguma forma,
Nesse momento, ele age com o coração, o que, como todos sabem, é uma atitude pouco inteligente nessa situação. Tem outros dois acontecimentos que eu preciso comentar nesse vídeo aqui sobre esse segundo episódio. Mas antes disso, eu preciso te fazer mais uma pergunta. Você aí já se inscreveu aqui no meu canal? Eu estou muito feliz com a repercussão que o vídeo anterior teve e quero continuar até o último episódio da série. Vão ser 6 episódios nessa temporada e a série já foi renovada para uma segunda, felizmente. Mas até o fim dessa primeira temporada, será que a gente chega aos 10 mil inscritos aqui no canal? Seria uma coisa sensacional e eu tô muito feliz com toda a repercussão que tá tendo, mas se a gente conseguir chegar lá, eu vou ficar mais feliz ainda, então conto com a tua ajuda. Um desses acontecimentos que eu mencionei tem uma ligação direta com essa guerra, que é o envolvimento do Cleiton Machado, ou PQD, chamado assim por ter sido paraquedista do exército. Num eterno flerte com o bando do Curió, nesse episódio ele enfim cruza a linha que a sua mulher, a Berenice, tanto temia. Acreditando que esses traficantes eram responsáveis pela paz na favela e vendo os problemas que os novos criminosos estão causando, o PQD se une de vez com a facção, armando todo mundo para o que só poderá ser mais um banho de sangue. O outro fato que precisa ser comentado aqui nesse vídeo envolve mais uma personagem mulher que deve crescer em termos de importância até o final dessa primeira temporada. Lígia, uma jornalista recém-chegada da Europa, quer investigar a história de grupos criminosos da Gardênia Azul. Como essa história vai se ligar aos acontecimentos da Cidade de Deus, a gente ainda não sabe, mas esse é mais um motivo para continuar acompanhando a série que certamente ainda vai tocar em muitos assuntos bem conhecidos do Brasil nos últimos anos. Antes de terminar, eu quero te fazer só mais uma pergunta. Você aí que está assistindo gosta de filmes de gangster? Cidade de Deus pode ser enquadrada como um filme de gangster, né? Um filme de gangster essencialmente a brasileira na sua mais pura essência. Pois bem, se você curte esse gênero, esse tipo de filme, eu quero te convidar para conhecer o clube de membros aqui do canal. Uma vez por mês a gente vai se reunir ao vivo num encontro online para discutir uma grande obra do gênero de gangster. É um conteúdo que está imperdível. Eu, se eu fosse você, clicava aqui na área de membros para conhecer mais. É só R$ 4,99 por mês, uma merreca. Por enquanto, era isso que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo e tchau!